Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Que bom, graças a Deus. Quero dizer a vocês que o pastor Alessandro é um amigo muito querido, uma pessoa que eu tenho na mais autoestima. Digo, e já falei isso para ele, que ele é um presente de Deus para mim. Acredito que para vocês também seja, né? E eu quero hoje aqui compartilhar com vocês uma história que, na verdade, existem histórias da Bíblia que aparentemente a gente lê, mas elas carregam uma história por trás delas. E esse é um texto que a gente vai ler aqui, que trabalha, que vai muito nessa linha, e que a gente vai ver o tema da graça conduzindo toda essa história. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Atos capítulo 15, versículo 36. Atos 15, 36. Que diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Você conhece a conversão de Saulo, que se torna Paulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Para ser bem claro, Paulo consentia na morte de cristãos. E não somente consentia, ele participava da morte de cristãos. Certa vez, ele consegue uma carta para prender cristãos no caminho por onde ele passava. E ele, assim, conseguiu essa carta e no caminho ele foi encontrado por Jesus. Jesus aparece numa grande luz. Paulo fica cego por 3 dias. Deus envia um homem chamado Ananias, que prega o evangelho para ele, diz o que tinha acontecido e caminha com ele por um pequeno período de tempo, até que Paulo, começa a caminhar pelas suas próprias pernas. Alguém que era um perseguidor dos cristãos, que se torna agora alguém perseguido por causa do evangelho. Vamos entender uma coisa aqui, porque nós conhecemos a palavra e a gente olha para Paulo como uma peça pronta. A gente conhece o final da história da vida dele. Mas a gente está aqui num texto que é muito no início da caminhada de Paulo. Paulo está começando agora e ele tem um ardor missionário enorme no seu coração. Ele começa a viajar e a pregar, e Deus o usa como um grande evangelista. Porém, Paulo está começando na fé. Paulo, ele é alguém inexperiente. Entendo o que eu quero dizer aqui por inexperiente. Porque a gente conhece quem Paulo se tornou. Nós sabemos quantas cartas ele escreveu. Isso está aqui na Bíblia, muito bem registrado, e a gente conhece essa história pronta. Mas a gente está aqui num recorte muito específico da vida de Paulo, onde ele está no início do seu ministério. E o que ele faz? Ele se junta
com alguns cristãos e fazem uma primeira viagem missionária. Olha só que coisa linda. E o que acontecia nessas viagens missionárias? Eles passavam por várias cidades e países pregando o evangelho. Nesses locais, pessoas se convertiam e ali eles deixavam líderes naqueles centros, naqueles grupos, e esses grupos se tornavam igrejas. Paulo era um plantador, ele se tornou um plantador de igrejas. Por onde passava, uma nova igreja era estabelecida. Pois bem, num determinado lugar, chamado de Panfilha, Paulo deixa ali com Barnabé um jovem chamado João Marcos, apelidado de Marquinho. João Marcos fica ali na Panfilha. A Panfilha era um lugar extremamente complexo, difícil. Havia ali uma enorme perseguição aos cristãos. E Paulo deixa ali João Marcos, ele segue com Barnabé para outras cidades, outras localidades. Só que o que acontece, irmãos? Num determinado momento, há uma enorme perseguição aos cristãos. E João Marcos, ele era filho de uma mulher que era uma mulher assim, uma grande bênção na comunidade apostólica. A mãe de João Marcos era aquela mulher que morava numa grande casa e a casa dela era como se fosse um hotel, aonde os apóstolos passavam, repousavam ali, descansavam ali. A mãe de João Marcos era uma grande hospedeira, uma mulher de Deus, uma mulher profundamente usada por Deus. E João Marcos, ali na Panfilha, vendo as pessoas querendo tirar a sua própria vida, o que ele faz? Ele se lembra da casa dele. Pô, minha mãe faz aquele Nescau quentinho. Nescau de mãe é outros 500, né? Ou minha mãe faz aquela galinha cozida, sabe? Aquela carne assada. E eu aqui, esses caras querendo me matar, querendo acabar comigo, querendo tirar a minha vida. O que eu estou fazendo aqui? João Marcos simplesmente faz o seguinte: pega as suas coisas e volta para casa. Só que existe um detalhe aqui. E esse é um detalhe importante. João Marcos era alguém muito novo. Os estudiosos bíblicos dizem que João Marcos tinha entre 20 e 25 anos. Ele era um jovem, inexperiente, alguém que estava começando. E ele recebe de Paulo e de Barnabé uma grande missão: ser um pastor num lugar extremamente complexo, onde havia uma perseguição enorme aos cristãos, tendo 20 a 25 anos de idade. Ele não aguenta a pressão e ele volta para casa. Eu fico imaginando, e a Bíblia não fala, não relata isso, mas eu fico imaginando João Marcos chegando em casa. Imagina João Marcos deitado na sua cama, olhando para o teto e pensando: cara, o que eu fiz? Eu abandonei a obra de Deus. Eu deixei os irmãos lá, porque havia uma igreja lá, na Panfilha, que ele deixou. E eu fico imaginando a crise que foi instaurada no coração de João Marcos. Eu fico imaginando o dilema que ele começa a viver, o conflito que ele começa a viver. E diante dessa crise, o que João Marcos faz? Ele se lembra que Paulo e Barnabé estavam ali na cidade onde ele estava. E João Marcos vai ao encontro de Barnabé. Porque, olha aqui para mim, quem era Barnabé? Barnabé era um tiozão. Barnabé era um camarada que investia na vida de líderes. Ele era aquele cara conhecido por ser uma pessoa extremamente amorosa, um líder extremamente respeitado e alguém profundamente usado por Deus. Então João Marcos, ele se sente muito à vontade de ir ao encontro de Barnabé e conversar com ele. E ele vai até Barnabé e ele abre o coração: Barnabé, o lance é o seguinte, estava lá na Panfilha, os caras queriam me matar,
O negócio foi complicado lá, foi muito difícil, eu não aguentei, eu fiquei com medo mesmo, fiquei com medo de perder a minha vida. E eu peguei e vim embora para casa, só que, cara, eu estou arrependido, porque eu sei que o que eu fiz não foi certo. Eu sei que eu cometi um equívoco, e eu estou aqui para me retratar, e eu estou sabendo que vocês vão fazer uma nova viagem missionária, e quer saber, eu quero muito ir com vocês, eu quero muito poder participar com vocês. E aí, nessa hora, a gente chega aqui no problema desse texto. O texto que a gente leu. Porque o que está acontecendo aqui? Há um conflito entre o zelo e a paixão. Barnabé chega para Paulo e fala assim: Paulo, o negócio é o seguinte, Marquinhos voltou. E ele quer ir com a gente na viagem. E qual é a palavra de Paulo? Paulo é firme. Paulo é zeloso. Paulo diz assim: João Marcos falhou, não dá mais para a gente confiar nele. Só que Barnabé, ele é paciente. Barnabé diz assim: não, por favor, Paulo, peraí, calma, pega leve. João Marcos pode mudar. Deus ainda está trabalhando no coração dele. Ele é um rapaz, ele está em formação. Só que entenda, há uma verdade por trás desse conflito de Barnabé e Paulo. Os dois têm razão. Só que Paulo vê o quê? Paulo vê a missão. Paulo era um cara extremamente pragmático. Paulo é aquele cara que, se ele tem um prego, ele vai querer colocar aquele prego na parede com uma martelada só. Ele é duro, contundente, incisivo, assertivo. Paulo vê a missão. Mas Barnabé, ele vê o coração. Se você olhar e colocar numa balança aqui, os dois têm a sua parcela nessa questão. Porque a missão é importante. Só que Barnabé estava vendo o homem. Barnabé estava vendo um jovem que ainda não estava completo. Um jovem que ainda estava num processo de aprendizagem. Enquanto Paulo vê a missão, Barnabé vê o coração. E isso revela um problema muito comum na nossa vida. Porque muitas vezes a gente confunde santidade com impaciência. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem pessoas muito próximas a você que ainda não conseguem dar os frutos que você tanto sonhou para elas. Quando eu cheguei aqui, pastor me mostrou aqui essa parreira que vocês têm. Ó, aqui tem uva. A gente aqui ficou um tempão bebendo suco dessa uva. Eu falei: rapaz, coisa boa, hein? Ali tem acerola. A minha infância foi em cima de um pé de manga, gente, na casa da minha avó. Só que a árvore, ela dá o fruto no tempo certo. Só que muitas vezes a gente não tem a paciência necessária para esperar o fruto de Deus na vida das pessoas. Deixa eu abrir um parênteses muito importante aqui. Talvez você esteja olhando para pessoas que estejam ao seu lado, esperando que elas deem hoje frutos, que ainda não é o tempo de Deus para a vida delas. E o que Deus quer trabalhar nesse momento, hoje, aqui e agora, não é o coração dessas pessoas, mas é o seu coração. O grande problema é que muitas vezes você é como Paulo. Você está vendo a missão, mas você não está vendo o coração. E eu queria que você hoje olhasse para a sua vida e refletisse: será que na minha igreja, coisas que ainda não aconteceram? Será que na minha família, coisas que ainda não aconteceram? Será que no meu trabalho, coisas que ainda não aconteceram? Eu não estou batendo na mesa, eu não estou sendo duro, incisivo, assertivo, tentando ser como Paulo, vendo apenas a missão, mas não enxergando o coração. Paulo não tinha paciência com os fracos. Paulo estava desistindo de alguém que não estava no mesmo nível espiritual que ele. Só que a gente se esquece daquilo que diz lá no Salmo 103, versículo 8, que Deus é paciente conosco. Você sabia que Deus é paciente com você? E deixa eu te falar uma coisa mais séria ainda.
Deus não tem filhos prediletos. Deus é um pai perfeito que ama todos os seus filhos da mesma maneira. E Deus ama da mesma maneira a você, como aquelas outras pessoas que ainda não conseguem entregar o fruto que você está esperando. Consegue entender essa verdade? Então, qual é o problema desse texto no mundo que a gente vive hoje? Porque esse problema que o texto está relatando para a gente, ele acontece nos nossos dias hoje. Porque a gente está vivendo numa cultura, irmãos, na cultura do descartável. A gente está vivendo uma cultura sem graça. Enquanto que ao olharmos para o texto, a gente vê um Deus gracioso, a gente vive numa cultura, e aí, etimologicamente falando, vou usar a língua portuguesa aqui. A gente vive hoje numa cultura desgraçada. O que é desgraçado? Sem graça, ok? É nesse sentido que eu quero dizer. A gente está vivendo numa cultura, num tempo assim, as pessoas, elas não têm paciência. Elas não têm um coração quieto para esperar o momento certo. E quando as pessoas não dão os frutos que a gente espera, quando elas não dão as respostas que a gente almeja, o que a gente faz? A gente descarta. Você está no louvor, o baterista chega atrasado. Aí você vem na semana que vem, o baterista chega atrasado de novo, você fala, não, meu irmão, olha só, sai, vai embora. Você não vai tocar mais não. É assim. A gente descarta as pessoas porque elas não estão entregando aquilo que a gente espera. Só que se a gente falar e fizer assim, campeão, trocar uma ideia, vamos ali no Habib's comer uma esfirra, beber uma Coca-Cola aqui, me conta, o que está acontecendo? Aí o camarada vai falar, cara, estou com uma filhinha de 4 meses, o bicho está pegando lá em casa. Dormi essa noite 30 minutos. E foi assim a semana toda. E aí você, olha, você está alcançando o coração desse cara. Você está ouvindo o dilema, você está ouvindo a dor. Você está participando. Você está tendo o quê? Compaixão. Você está agindo como um verdadeiro cristão. Porque na cultura do nosso tempo, as pessoas elas são valorizadas por aquilo que elas entregam. Só que Deus não nos trata assim. Porque Deus não precisa daquilo que a gente pode entregar a Ele. Deus nos amou quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Lembra o que o texto diz? E Ele nos salvou com um lavar regenerador do sangue do seu Filho. Não havia um justo sequer, alguém que merecesse a salvação. E Deus, conhecendo todos os nossos pecados, todos os nossos problemas, todas as nossas crises, todas as nossas inconsistências, os nossos altos e baixos, Ele decidiu amar você. Ele decidiu enviar o seu Filho para ir ao encontro do seu coração e redimir, restaurar você. Deixa eu abrir aqui algo muito importante. Você acha que se alguém pudesse se salvar por si mesmo, se alguém pudesse viver uma vida tão boa, tão legal, tão justa, tão perfeita, Deus enviaria o seu Filho para morrer na cruz? Não. Deus ia falar, eles que se virem, eles que vivem uma vida boa, eu dei condição a eles para fazer. Não. Deus sabe da nossa falibilidade, das nossas inconsistências, e por Ele conhecer isso, é que Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para ser o nosso Salvador. Perceba, as pessoas que você conhece, que ainda não dão os frutos que você espera, elas são alvo do amor de Deus. E a gente não pode tratar as pessoas como pessoas descartáveis. Igreja é lugar de restauração. O povo de Deus é um povo conectado com o Senhor, que tem o DNA do Senhor. E o nosso Deus é um Deus resgatador. Nós precisamos aprender e reviver e restaurar essa cultura da restauração no nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos estar diretamente ligados com aquilo que Deus está fazendo, quem Deus deseja salvar, quem Deus está trazendo para perto, quem Deus está alcançando. Nós precisamos participar disso. Senhor, se o Senhor hoje quer usar alguém, me usa, eu estou aqui. Senhor, se hoje o Senhor está tocando em algum coração, se o Senhor está trazendo alguém de volta para casa, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero descartar,
eu quero receber, eu quero abençoar, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para que vidas creiam, conheçam que Jesus Cristo é Senhor. Qual o grande problema de Paulo? Gente, Paulo estava indo fazer algo que era ilícito? Não. Gente, Paulo estava indo plantar igrejas. Era uma segunda viagem missionária. Você imagina quantas pessoas seriam impactadas por isso? Gente, milhares de pessoas. Só que Paulo descarta João Marcos. Nós não podemos descartar pessoas. Se você olhar para esse texto, a gente vê a graça de Deus em ação. Por quê? Barnabé, ele se torna esse instrumento da graça. Barnabé, o nome Barnabé significa o filho da consolação. E o que Barnabé enxerga? Barnabé enxerga aquilo que Deus poderia fazer na vida de João Marcos. Barnabé, ele não olha apenas para o João Marcos inconsistente, jovem, garoto, que estava na frente dele. Mas Barnabé, ele entendeu que Deus estava realizando uma obra na vida de João Marcos. E ele disse, eu vou participar disso. Ele não apenas acredita, Barnabé caminha junto de João Marcos. Se você olhar para esse texto, o texto, ele não vai criticar nem Paulo, nem João Marcos. O texto não critica. Só que o texto mostra que Barnabé segue com João Marcos. E o que Deus faz aqui, irmãos e irmãs? Deus trabalha nos bastidores. E veja se não é assim que Deus faz também na nossa vida muitas vezes. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida. Às vezes Deus fecha portas porque Ele está trabalhando nos bastidores. Outro dia eu recebi uma irmã lá na igreja, entrou desesperada. Estava sentado lá no meu gabinete, ela, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, senta aí, minha irmã. Ela abriu o coração, começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Ela, pastor, trabalho numa empresa há 20 anos. Está rolando uma lista lá, vão demitir 100 pessoas e meu nome está nessa lista. Eu falei, eita, minha irmã, e aí? A lista ainda não saiu, tá, ainda não fala nada. Eu falei, minha irmã, vamos orar. Vamos orar. Beleza, oramos e tal. Um mês depois, ela bate na minha porta. Pode entrar, minha irmã, ela entra. Quando ela senta, ela começa a chorar. Pastor, o que houve? Fui mandado embora. Eu olhei para ela e falei assim, minha irmã, depois que ela chorou, eu falei para ela assim, me conta um negócio, minha irmã, quem lá na sua empresa que fazia o pagamento do salário do pessoal? Ela disse assim, era uma moça lá chamada, não lembro o nome. Ok. Agora diz para mim, e o seu sustento? Quem te dá? Ela ficou em silêncio, igual vocês ficaram agora. E a ficha caiu. E ela disse assim, pastor, eu entendi. O meu salário, quem me dá são os homens, mas o meu sustento vem do Senhor. Falei, é isso aí, meu irmão. E Deus vai trabalhar nos bastidores. E você vai ver que nada vai faltar a você. Esse é o nosso Deus, que nos sustenta. Olha para a sua vida. Deus não tem trabalhado por trás de tudo que você tem feito? Deus não tem sustentado a sua vida, Deus não tem guiado a sua vida, Deus não está presente em todo o tempo ali, mesmo que você não consiga ver ou perceber, Ele não tem te sustentado. Essa é a verdade. Por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos, Ele é um Pai perfeito. Se nós que amamos os nossos filhos, sabemos dar boas dádivas a eles, quanto mais o nosso Pai. Se nós que somos imperfeitos, somos falhos, cuidamos dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele cuida de você. E Ele cuidava de João Marcos. E o texto, ele mostra algo muito interessante para a gente. Se você olhar lá em 2 Timóteo 4:11,
Paulo escreve no final da sua vida dizendo assim: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Sabe o que aconteceu? No final da vida de Paulo, Paulo entendeu o grande homem de Deus que João Marcos se tornou. Paulo, que lá atrás queria descartar João Marcos, Paulo agora olhava para João Marcos como alguém útil ao ministério. Agora eu quero falar uma coisa mais profunda ainda com você. Sabe a sua Bíblia? Qual o primeiro livro da Bíblia? Agora, escola dominical, hein? Vamos lá. Qual o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Qual o segundo livro da Bíblia? Isso, beleza. Então agora vamos lá. E no Novo Testamento? Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus, ok. E o segundo? Fala de novo. Qual o segundo? Gente, vamos lá? Qual o segundo? Marcos. Caiu a ficha? Entendeu? O segundo livro do Novo Testamento foi escrito por esse garoto. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria aqui, meu irmão e minha irmã. Cuidado para você não descartar quem Deus está trazendo de volta. Cuidado para você não se esquecer que o Deus que você serve é um Deus de graça e amor. O nosso Deus, ele é um Deus gracioso. E assim como ele age na vida de homens como João Marcos, ele age também comigo e com você. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você se veja como Paulo. Alguém que quer fazer coisas boas e certas, mas que talvez por uma velocidade, por uma praticidade, você talvez tenha dificuldade de perceber as pessoas que estão do seu lado. E o que Deus está fazendo na vida delas e o tempo de vida em que elas estão. Cuidado para você não ser pragmático e passar por cima das pessoas. As pessoas, elas têm um tempo, e assim como essa parreira, as árvores, elas dão fruto no momento certo, as pessoas que são alvo do amor de Deus, elas também darão fruto no tempo certo. Talvez hoje você se veja como João Marcos, alguém que está voltando e que se sente culpado pelo que já fez lá atrás, pelos erros que você já cometeu, pelas falhas, pessoas que você machucou, responsabilidades, coisas que você abandonou. Deixa eu te dizer uma coisa, existe graça para você. O Senhor está de braços abertos para te receber. Ele não desistiu de você. Ele está cuidando de você. E Ele é um Deus que propõe a mim e a você novos começos. Deus é um Deus de novos começos. Mas em terceiro e último lugar, Deus está te chamando para ser um Barnabé na vida de alguém. Alguém que vai agir de maneira graciosa na vida de outros. Alguém que vai investir. Alguém que vai se doar. Alguém que vai caminhar. Alguém que vai amar. Alguém que vai limpar as feridas. Alguém que vai se colocar na brecha para ser um instrumento de Deus. Porque o Senhor está trazendo de volta para casa pessoas que Ele muito ama. Queria contar para você uma história, eu não vou me lembrar dos nomes, mas tempos atrás havia uma conferência missionária numa igreja muito pequena e veio um pastor de fora pregar e a igreja estava lotada. Lotada. Cadeiras do lado de fora. E havia um diácono ali na porta. E essa igreja, ela dava para uma rua. E diz a história que passaram dois meninos, dois jovens, e eles pararam na porta e olharam aquele pregador e eles queriam entrar, mas não tinha lugar. E aí eles foram embora.
Só que aquele diácono que estava na porta, ele correu ao encontro daqueles dois jovens. Ele falou assim: não vou embora. Eu vou conseguir um lugar para vocês. E ele conseguiu um lugar para aqueles dois jovens. Aqueles dois jovens, naquela noite, entregaram a vida a Jesus. Tiveram um encontro com Cristo. E um daqueles dois jovens foi um grande evangelista do nosso tempo, chamado Billy Graham. Só que, o que seria de Billy Graham se não houvesse aquele diácono na porta, que não desistiu daqueles dois, que correu atrás e trouxe eles de volta? Deus, Ele deseja usar a mim e a você nos grandes planos que Ele está realizando na vida de outras pessoas. O nosso Deus é um Deus de graça e amor. E Ele está trazendo para perto, para casa, aqueles que estão perdidos. Então, para a gente terminar, talvez você tenha pessoas perto de você, que você já investiu muito na vida delas, mas que hoje elas não dão os frutos que você esperava. Deus tem um tempo certo. Ele é Senhor do tempo. Talvez você, hoje, seja alguém como Paulo. Está envolvido com o trabalho, com a missão. Mas Deus tem colocado perto de você pessoas que precisam ser tratadas. Não perca isso de vista. Em terceiro e último lugar, se você é alguém que errou, falhou, e que reconhece aquilo que aconteceu que não deveria ter acontecido, lembre-se, o Senhor está de braços abertos. Ele ama você, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por você, e Ele está disposto, e Ele está de braços abertos para te dar uma nova chance, para que você possa recomeçar. Deus não desistiu de você. Queria que a gente orasse por isso. Quem é você nessa história? Você é Paulo? Você é Barnabé? Ou você é João Marcos? Abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, nessa manhã, onde nós ouvimos a Tua palavra, o chamado do Senhor para uma vida graciosa, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar o nosso próprio coração, Pai. Que a gente possa enxergar quem nós somos nessa grande história. Porque às vezes, Pai, nós somos pessoas que estamos muito preocupadas com o serviço, com o trabalho. O nosso coração está na missão, mas a gente se esquece também que o nosso coração precisa estar atento à vida daqueles que o Senhor tem colocado à nossa volta. Senhor, às vezes nós estamos muito preocupados em receber, em acolher, em investir. Nos dá, Senhor, um coração sensível, para que a gente consiga discernir aqueles que o Senhor está trazendo de volta para casa. Mas, Senhor, às vezes nós somos aqueles que estão voltando. Nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos as nossas falhas, mas nós nos culpamos. E hoje eu quero te pedir, ó Deus, que se há alguém aqui se culpando por algo que fez lá atrás, que essa pessoa hoje possa ouvir o convite de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa manhã seja uma manhã de um novo começo. Que essa manhã seja uma manhã de restauração. Que essa manhã seja uma manhã de salvação. Que essa manhã seja uma manhã onde nós possamos dizer: eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero voltar a viver a vida que o Senhor tem separada para mim, preparada para mim. Senhor, usa os teus filhos. Abençoa essa igreja. Levanta, Senhor, os Barnabés aqui nessa igreja.
gente que vai cuidar, gente que vai entender o tempo do Senhor, gente que vai entender a maneira do Senhor e que vai querer participar daquilo que o Senhor está fazendo. Cumpre a tua obra, o teu querer na vida dos teus filhos aqui. E, Senhor, que as portas dessa igreja estejam sempre abertas para receber aqueles que o Senhor está trazendo de volta. Que nós possamos discernir o tempo e a maneira como o Senhor age. Em nome de Jesus. Amém. Algo bom Deus está fazendo aqui. Algo novo Deus está fazendo aqui. E Deus está chamando você a participar daquilo que Ele está fazendo. Deus está chamando você a participar daquilo que Ele está fazendo. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus está chamando você para participar daquilo que Ele está fazendo aqui. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Estenda a mão para cá. Jesus. E nós queremos responder aquilo que o Senhor fez nessa manhã, através da vida do teu filho. Mais uma vez orando por ele. Mais uma vez, ó Deus, pedindo, e agora, por esse tempo novo também, que daqui mais alguns meses, ele e a sua família vão viver lá no Mato Grosso do Sul. Aprove a ti, Deus, levá-los. Aprove a ti abrir uma porta naquele lugar. Deus, e nós oramos e pedimos a ti que toda a necessidade do teu filho, da sua esposa, da sua filha, sejam supridas ali, Pai. Em nome de Jesus, estarão longe da sua família de sangue, mas estarão sempre juntos de ti. Então, Pai, nós pedimos ao Senhor que nesse novo tempo, ali no Mato Grosso do Sul, o pastor André e sua família frutifiquem, Deus. Deus, eu posso testemunhar que na minha vida, o teu filho foi um Barnabé. Ele chorou comigo, Deus. O Senhor sabe disso. Quando eu falei de algumas coisas do meu coração naquele curso. Então eu encontrei através da vida dele consolo. Então que o Senhor também levante Barnabés, também, Pai, na vida do teu filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.